E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai focar em estudar sobre a inconsciência. Já fez muitos vídeos relacionados à consciência, a explicar como a consciência funciona. E agora a gente vai tentar ver as coisas que faz a gente ficar inconsciente. Eu não tô falando aqui de pancada na cara, não tô falando aqui de você bater a cabeça, não. Formas químicas, né? Especificamente anestesia, que fazem você ficar inconsciente, né? E eu tenho que lembrar, uma coisa que é bom dessa imagem, né? Dá pra ver algumas crianças, parece uma escola bem de rico, né? Ou uma feira, enfim, é infantil, né? Infantil juvenil. E dá pra ver que tem esse, esse essa mini, eu não sei como, esse mini quiosque, né? Que você poderia tocar dos cérebros, né? Com certeza de verdade, né? Então, é isso que a gente vai tentar fazer isso sem fazer essa parte nojenta, né? A gente vai só estudar algumas formas de fazer nosso cérebro estar inato, né? Não conseguir entender o mundo ao seu redor. No estado de inconsciência, você ainda está vivo. Seu cérebro está funcionando, só que você não consegue receber nenhum estímulo afora. Então você fica meio que paralisado, sem pensar em nada, dependendo do nível da anestesia que você vai ser aplicada, né? E, gente, isso aqui é muito importante para a inteligência artificial. Aí você pode falar, mas para que é importante para a inteligência artificial? O que tem a ver estudar sobre consciência, inconsciência, sobre inteligência artificial? Basicamente para a criação de uma AGI, né, que é um tópico muito forte nessa área, mas que não é muito falado no mainstream, né? É falado, mas assim, eu acho que falei besteira porque é falado no mainstream, em filmes, mas não da forma apropriada, né? Explicando a parte técnica e tal. Mas você vai poder, por exemplo, ver filmes, como por exemplo Eu Robô, que vai ter AGIs, né? Que vai ser o Sony, por exemplo, que é um robô que consegue pensar. É uma inteligência artificial que consegue ser bem parecida com a inteligência humana, que é o Sony, a Vic também, do Eu Robô, que é, o robô que é a inteligência artificial do mal lá. Enfim, todos os filmes que você vê uma inteligência artificial que ela, entre aspas, pensa, você vai estar falando de uma AGI. Especificamente Artificial General Intelligence, né? Então, uma forma traduzida seria inteligência artificial geral. Esse geral significa que ele consegue raciocinar parecido com a gente, ou com animais, enfim. E nesse caso, por que eu estou mostrando essa foto aí? Você deve estar se perguntando, nossa, que foto de anime é essa que tem a ver com AGIs? Tem um anime chamado Sword Art Online, e nesse anime, na terceira temporada, no terceiro arco, terceiro, não, desculpa, no quinto arco, vai ter uma AGI, né? Que vai ser Alice, né? Que vai ser um sistema computadorizado, criado pelo ser humano, né? Obviamente, que consegue pensar, né? Então, a primeira AGI aí no Sword Art Online, né? Ela consegue pensar e tal, tudo igualzinho ao ser humano. Só que agora a gente vai ver a parte técnica, né? A parte que a gente precisa ver, né? Vai ser um artigo de 2010 escrito por Emery Brown. Esse Emery Brown é muito importante porque a gente vai citar um vídeo dele sobre esse assunto. Nicholas D. Stiff e Ralph Ledick. Eu conheço mais alguns vídeos do Emery Brown falando sobre esse assunto no canal de biologia, né? Mas anestesia geral, sono e coma. Então, a relação desses publicado no jornal aí inglês de medicina, um jornal bem famoso. Enfim, embora esteja escrito Nova Inglaterra, né? Não é da Inglaterra, tá? Esse jornal fica nos Estados Unidos, se não me engano. Se eu me recordo bem, ele fica nos Estados Unidos. Se não me engano, ele fica lá na área do MIT, lá. Enfim, se eu não me engano. Que eu já falei muito sobre isso daí num blog que eu escrevo. Enfim, vamos lá. Vamos ver esse artigo, tentar entender. Eu só vou pegar algumas partes do artigo e tentar falar sobre, né? Falando sobre esse assunto. E na introdução, eles vão dizer aqui que nos Estados Unidos existem mais ou menos 60 mil pacientes por dia. Então é um número bem assim grande, né? Então 60 mil pessoas por dia, em média, tá? Não é tipo todo dia 60 mil, em média, recebem anestesia geral, né?
para a cirurgia. Então você vai fazer uma cirurgia, várias cirurgias são feitas todo dia, né? Nos hospitais, no mundo todo, né? E a maioria vai precisar de uma forma de anestesia. E quando a gente fala de anestesia geral, essa anestesia ela vai ser feita através de drogas induzidas, específicas para isso, né? Que vão te criar um estado de inconsciência, amnésia, esse analgésia eu não consigo traduzir, e a quinésia, que é você não conseguir se mexer, né? Então, você não vai lembrar do que aconteceu da cirurgia, você não vai entender nada do que aconteceu. Você vai acordar e você não vai lembrar nada. É por isso que, tipo, a pessoa abre o corpo da outra pessoa numa cirurgia, a pessoa não vai ficar com, sei lá, eu não gostaria de ver o meu corpo aberto, né? Eu acho que a dor também seria terrível. Só que no estado de inconsciência que a anestesia produz, a gente vai ver por que disso. A gente falou um pouco sobre isso nos vídeos sobre a Orchior Theory, né? Aquela teoria do Roger Penrose e Stuart Hameroff sobre a forma que o cérebro processa informação, né? Que eles falam um pouco sobre as formas que que o corpo pode estar inconsciente, né? E se você conseguir entender mais de como a inconsciência funciona, produzida pela anestesia, você conseguiria entender mais como que a consciência funciona. Lembrando que a consciência em si é um assunto muito complexo para a neurociência, né? E até agora ninguém consegue realmente responder cientificamente como a consciência funciona de uma forma, tipo, não, essa teoria da consciência que é isso, é provada cientificamente, né? Não. Tem nada, tem nada absoluto ainda nessa área. Como gravidade, por exemplo. Tipo, gravidade é uma lei que acabou, ela existe e acabou, é isso. Mas a gente não tem nada assim relacionado com ciência. Mas enfim, a gente vai tentar ver como funciona. E quem sabe isso dá uma noção maior pra gente de entender como o cérebro funciona, né? E por fim, aplicar isso de uma forma computacional no computador, para criar uma inteligência artificial que consiga pensar. E mais alguma parte ainda mais da tradução, da introdução, né? Eles vão dizer que os seres humanos eles passam aproximadamente um terço das vidas deles dormindo. Então, a gente dorme muito, né? Obviamente, para a gente descansar. Eu sei que se eu não durmo se eu durmo um pouco menos do que o normal, eu já começo a ficar meio mal. Então, o sono é uma parte muito importante, né? E vai falar que no sono o seu estado de atividade, né, neural, obviamente, é diferente, né? Especificamente eles vão citar o hipotálamo, né, que é uma parte do cérebro. O brainstem, que também é uma parte do cérebro que a gente vai ver fotos mais pra frente. E o basal forebrain, que é a forebrain relacionada à parte traseira do cérebro, né? Enfim, então quando você dorme, você tá meio que essas áreas elas são meio que debilitadas entre aspas, porque tipo você tá dormindo, vão ter várias coisas que você não vai precisar enquanto você tá dormindo, né? Porque quando você tá dormindo você não pode se mexer, você não pode se levantar e fazer coisas, embora você de repente seja sonâmbulo. Enfim, algumas partes do cérebro vão ser desligadas quando você está dormindo. Por exemplo, a visão. Quando você está dormindo, está desligado. A visão, do jeito que a gente vê quando está acordado, né? Enfim, coisas simples assim são desligadas no cérebro quando você dorme. E esse artigo vai tentar fazer a relação entre você estar dormindo e você estar em coma, por exemplo, ou em anestesia. Eles vão citar uma coisa chamada REM, Rapid Eye Movement, né? Que vai ser um estado do sono, tipo, um tempo do sono, por exemplo, vamos supor que você dorme 8 horas por dia. Então, sei lá, 90 minutos dessas 8 horas vai ter uma parte que você vai ficar com esse Rapid Eye Movement, né? Que um artigo que a gente leu no começo daquela... Se você procurar no canal a playlist relacionada à consciência nos sonhos, né? A gente vai falar nos primeiros vídeos sobre como esse REM, Rapid Eye Movement, né? Seus olhos vão se mover rapidamente em uma parte do sono, mais ou menos perto de você acordar. Que isso daí vai ser relacionado àqueles sonhos que a gente lembra, né? Enfim, só uma teoria aí que é falando naquele artigo que a gente citou nesse vídeo que eu citei. Enfim, aqui é relacionado ao estado de coma, né? Que, por exemplo, o coma é um estado de
profunda inconsciência, né? De você não responder ao seu ambiente ao seu redor. Você está em coma, você não entende nada do que está acontecendo. Embora tenha pessoas que digam, em determinados comas, a pessoa consegue entender o que está ao seu redor. Vai falar que, normalmente, o resultado disso é uma lesão cerebral séria, né? Então, para você ficar em coma, é uma pancada. Por exemplo, um exemplo simples no Cobra Kai, nessa série do Netflix recente, que evolui a história do Karate Kid, 1, 2 e 3, né? Tem uma parte na segunda temporada que um personagem fica em coma, né? E na terceira também, no começo da terceira. E ele ficou por algumas semanas, se não me engano, 2 semanas em coma, né? Então, até a médica na série fala, na Netflix, né? Que ele tá ouvindo o que tá acontecendo ao seu redor. Então, pode ter esse tipo de coisa durante a cama, o coma, né? Mas os outros sentidos estão meio que desligados, né? Então, vai falar que um paciente nessa situação, né? Ele às vezes pode ter algumas respostas, mas muitas vezes até, tipo, embora tenha respostas a alguns tipos de comas, é uma coisa um pouco menor, assim, do que, do que o normal, obviamente. Então, a pessoa está em coma, ela pode de repente saber o que está acontecendo ao seu redor, ouvir coisas, enfim. Enfim, bem simples. Tá falando aí também de relacionado a dores, né? De conseguir ainda sentir estímulos a dores, ou, enfim. Mas depende. Mas se o coma for mais profundo, até a resposta à dor do paciente pode sumir. Então, se o coma for muito profundo, aí realmente está no estado de consciência total, aí que não consegue entender nada que está acontecendo. Então, tem essa diferença. Então, eu peguei uma imagem aí do Creative Commons relacionado a esse assunto, de um paciente entubado, né? Então, ele está totalmente alheio ao seu redor, dependendo do nível do coma, né? Dependendo da lesão cerebral. E essa lesão, com certeza, vai afetar áreas específicas que tem a ver com as áreas que a gente vai ver nesses vídeos. Então, é importante entender que, embora os 3 estados que a gente vai ver aqui, que é o coma, a anestesia e dormir, né? Embora eles sejam diferentes, a relação deles e as áreas do cérebro que eles focam, que são os alvos deles, são bem parecidas. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.